Boa noite. Boa noite. Pesquisa Ibope mostra a nova queda na aprovação do governo Dilma. Após rejeição a texto da redução da maioridade penal, Câmara volta a discutir o assunto. O Ministério Público investiga a denúncia de agressões a menores em unidade da Fundação Casa, antiga FEBEM. Onda de calor deixa parte da Europa em estado de alerta. Mais um dia histórico para os Estados Unidos e Cuba. Relações diplomáticas entre os dois países são oficialmente retomadas. Embaixadas serão abertas em 20 dias. Pesquisa Ibope-CNI aponta aumento da rejeição ao governo da presidente Dilma. Segundo pesquisa, a alta da rejeição foi de 4 pontos percentuais em relação a março. Naquele levantamento, Dilma tinha 64% de ruim ou péssimo e agora são 68%. Ótimo ou bom caiu de 12% no levantamento anterior para 9% no de junho. Regular era 23% e agora 21%. Não sabe 1% nos dois levantamentos. A taxa de rejeição de Dilma é a maior desde José Sarney, quando 64% avaliaram o governo como ruim ou péssimo, em julho de 1989. O levantamento foi realizado entre os dias 18 e 21 de junho. Foram ouvidas 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a queda de popularidade da presidente Dilma. O processo de deterioração do governo Dilma Rousseff acentuou-se muito nos últimos dias. À medida que as crises moral e econômica vão empurrando o governo para o caos, a presidência da República vai se revelando menor do que os desafios que a assediam. Lula tinha dito que o prestígio de Dilma está no volume morto. Hoje, o Ibope informou que o volume de aprovação de Dilma está em 9%. Com esta popularidade de um dígito, Dilma vai perdendo o respeito do Congresso Nacional. O governo sofre sucessivas derrotas na Câmara e no Senado. Mas ontem à noite, numa votação que terminou perto da meia-noite, o Senado humilhou Dilma Rousseff. Os senadores aprovaram por unanimidade um projeto que todo mundo sabe que é inviável. O projeto concede um reajuste médio aos servidores do Judiciário de 29,5%. O reajuste é escalonado, em 4 anos vai custar quase 26 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. Não há esse dinheiro no Tesouro, os senadores sabem disso. Ainda assim, o projeto foi aprovado. Até o PT liberou a sua bancada para votar como bem entendesse. E a aprovação se deu por unanimidade numa votação simbólica sob aplausos das galerias que estavam apinhadas de servidores do Judiciário. O projeto é inviável, não tem dinheiro, então Dilma Rousseff que vete. Os senadores preferem fazer pose para as galerias. Essa atmosfera de fim de feira é própria de governos terminais. E hoje, 1º de julho, o segundo mandato de Dilma Rousseff faz aniversário de 6 meses. É apenas um bebê cheirando a naftalina. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff considerou insustentável o reajuste de até 78% para o judiciário aprovado ontem pelo Senado. Disse que isso compromete o ajuste fiscal e é incompatível com a realidade econômica do Brasil. Dilma afirmou também que não discutiria um possível veto, mas o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, sinalizou que ela vai vetar a medida. Segundo ele, a proposta aumenta o gasto público em 25 bilhões de reais até 2018. E em visita aos Estados Unidos, Dilma visitou o complexo do Google em São Francisco, na Califórnia. O compromisso faz parte da agenda voltada à tecnologia. No complexo do Google, Dilma conheceu um projeto da empresa de levar internet rápida a lugares remotos, como a Amazônia. Também andou no Self-Driving Car, um carro sem motorista desenvolvido pela empresa. Antes da visita, se reuniu com o presidente executivo do Google, Eric Schmidt. A visita oficial da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos começou no último sábado. Ela embarcará para o Brasil ainda hoje. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes.
Em entrevista, o presidente Obama interceptou pergunta para a presidente Dilma e por ela respondeu. Disse, vemos o Brasil como uma potência global. Dito isso, seguiu-se o habitual duelo nas redes sociais. Tem quem sabe que o Brasil integra o G20 e ainda é a 7ª maior economia do mundo. Tem quem desconheça o que é diplomacia e tenha ficado eufórico. E teve a fúria da falange dos vira-latas, aqueles que desprezam o país sempre e dizem que quase tudo não presta no país. A falange vira-lata prega ser o Brasil um lixo, menos eles, claro. Os outros do Brasil é que são um lixo. Eles são perfeitos, educados e, sobretudo, honestos e cultos. Em meio a tanta diplomacia na visita a Obama, a presidente cometeu grave erro político. Chamou ainda mais para si a crise desatada pela corrupção na Petrobras. Em entrevista, a presidente disse, eu não respeito delator. Ok, é difícil respeitar dedo duro, mas presidente da República e assessores devem saber o peso político do que dizem e não confundir a pessoa com o cargo. O sincericídio de Dilma, certamente segura da sua honestidade pessoal, provoca alguns movimentos, quase todos com enorme potencial de risco. Durante a campanha, a presidente defendeu essa mesma delação premiada como forma de combate à corrupção. Isso está gravado, como gravada está a frase de agora. Nessa maracutaia toda, não há como a presidente ter certeza do que fizeram tesoureiros formais ou informais. Portanto, não havia por que botar as mãos no fogaréu. Ao atacar os delatores, a presidente joga contra si mesma todos eles. Basta um delator, mesmo mentindo, buscar envolvê-la. Qual seria a reação a isso? A reação seriam semanas e toneladas de manchetes devastadoras. Não importaria ou importará se mentira. A presidente teria ou terá, no máximo, poucas linhas ou segundos para a resposta. Em março de 2014, em nota, a presidente Dilma disse que a compra de Passadina ocorreu por conta de documentação falha e informações incompletas. Para além do fato concreto, a corrupção, aquele foi o erro político seminal. Ali explodiu essa crise que avança. Boa noite. Investigado na Operação Lava Jato sobre o esquema de corrupção na Petrobras, o lobista Milton Pascovitch detalhou em delação premiada sua ligação com o ex-ministro José Dirceu. Pascovitch é suspeito de operar propina para a empreiteira Engevix. Está detido em casa com tornozeleira eletrônica. Segundo a Folha de São Paulo, ele contou que José Dirceu tornou-se uma espécie de padrinho dos interesses da empreiteira na Petrobras. Com isso, passou a receber pagamentos e favores. Pascovitch disse que os pedidos de dinheiro de José Dirceu eram insistentes e os repasses feitos de formas diversas. Numa delas, por meio de pagamento a uma arquiteta que reformou um imóvel de José Dirceu. Segundo o lobista, os pedidos também eram feitos pelo irmão e sócio do ex-ministro, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva. Pascovitch disse ainda que José Dirceu indicou o engenheiro Renato Duque para a diretoria de serviços da Petrobras. Duque está preso por suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O executivo Júlio Camargo, também investigado na Operação Lava Jato, era quem intermediava o pagamento de propinas na diretoria, segundo Pascovitch. José Dirceu afirma que sua defesa não teve acesso ao conteúdo da delação premiada de Milton Pascovitch, que, portanto, não tem como opinar a respeito. Mesmo assim, ele garante que não teve influência na indicação de Renato Duque para a diretoria da Petrobras. Dirceu disse que o presidente do Conselho da Engevix, Cristiano Koch, afirmou que o contratou para prestar consultoria no exterior. Motoristas de peruas escolares de São Paulo protestaram hoje contra o uso obrigatório das cadeirinhas no transporte das crianças. Os manifestantes saíram de vários pontos da cidade e se concentraram na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Aqui em Interlagos, na zona sul de São Paulo, os condutores escolares se concentraram em frente a um shopping. A manifestação aconteceu em outras regiões também. Na zona leste, a radial chegou a ficar travada de tantas vans. Agora parou tudo, né, de vez. Estou tentando achar uma alternativa no Waze aqui para escapar dessa passeata. Mostrou para eu entrar à esquerda ali, mas eu não vou conseguir chegar. Atrapalha a vida da gente, mas eles também têm os seus motivos para reclamar, né?
O destino de todas essas vans era a Praça Charles Miller, no Pacaembu. A categoria pede que a resolução 533 seja revogada. Assinada pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ela obriga que condutores escolares utilizem a cadeirinha para transportar crianças de 0 a 7 anos e meio. Os motoristas dizem que não são contra a cadeirinha, ainda mais para crianças pequenas, mas reclamam que teriam um gasto alto de uma só vez se tivesse que comprar para todas. E segundo eles, os veículos já são adaptados ao tamanho dos alunos. Pode ver que ele não é um assento igual de um adulto, para criança apropriada nessa faixa etária que nós transportamos. E o cinto, se você colocar a cadeirinha aqui e fivelar aqui, ó, a cadeirinha vai ficar aqui. Quando frear o carro, por mais devagar que você esteja, a tendência é essa cadeirinha vir para frente. O protesto também chamou a atenção para outros pedidos dos motoristas. Isenção de IPI, que a gente não tem, um financiamento como tem o Pro Caminhoneiro, a gente quer o Pro Escolar, uma isenção de ICMS que a gente não tem, poder rodar numa faixa exclusiva que a gente não pode. Nós transportamos 1.100.000 crianças. Se a gente deixar de transportar, eu não sei o que vai virar São Paulo. Os vereadores de São Paulo decidiram proibir em primeira votação o uso de aplicativos como o Uber. Hoje, o secretário municipal de Transportes, Gilmar Tato, deu detalhes de como deve ser a fiscalização. A Secretaria Municipal de Transportes deve pedir o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana para combater o uso de aplicativos como o Uber. Eu já fiz 2 reuniões com o próprio Alexandre Moraes, tratando desse assunto e também o Estado pode pegar sob o viés da evasão de divisas, que pode prender, como aconteceu com os representantes do Uber, dessa Uber lá na França. Tato destacou ainda que os fiscais da prefeitura também podem montar armadilhas, chamando o serviço pelo celular e apreendendo o carro em seguida. Uber não é difícil você pegar o Uber, né? É só você pedir o serviço, ir lá e usar, quer dizer, você tem que fazer uma estratégia de abordagem. E a lei é clara, a lei diz o seguinte: transporte público individual remunerado é só o táxi que pode fazer isso. A assessoria do Uber afirma que o serviço vai continuar funcionando normalmente, já que o projeto de lei ainda não é válido. Redução da maioridade penal para crimes hediondos é rejeitada na Câmara dos Deputados. A Câmara votou no início da madrugada de hoje o projeto que reduzia de 18 para 16 anos a maioridade penal em casos de crime hediondo. Faltaram apenas 5 votos para aprovação, com os 3/5 exigidos pela Constituição. Eduardo Cunha entende que a mudança ainda é possível, mas com um texto intermediário. Certeza absoluta que não vai passar a redução plena. Se não passou uma redução parcial, não é a plena que vai passar. Ninguém aqui tem ilusão com relação a isso. Segundo ele, o resultado foi influenciado pelas declarações do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O que influenciou no resultado não foi a articulação, foi a mentira que ele propagou. Ele teve argumentos mentirosos. Antes da votação, Cardoso disse que aprovar a redução implicaria na mudança de outras leis, como baixar para 16 anos a permissão para dirigir. Além disso, segundo o ministro, haveria discussão jurídica sobre outros temas, como idade mínima para o consumo de álcool e abrandamento de penas para quem praticar crimes contra menores, inclusive estupro. Em São Paulo, o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, lembrou que ele e o governador Geraldo Alckmin defendem a ampliação do prazo máximo de internação dos menores infratores, de 3 para 8 anos, em casos de crime hediondo. Em qualquer lugar do mundo, existe uma proporcionalidade entre gravidade do delito e sanção. Após a derrota, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, colocou hoje à tarde em votação
um outro texto que prevê alterações na questão da maioridade penal. O debate vem sendo marcado por discussões, com deputados acusando Eduardo Cunha de querer votar o texto na marra e de não aceitar o resultado da madrugada. Parlamentares da oposição pediram a retirada do assunto da pauta do dia, mas foram derrotados. O texto de hoje é um apanhado do que foi rejeitado na madrugada e pede que maiores de 16 anos respondam como adultos em crimes cometidos com o uso de violência ou grave ameaça, como estupro e homicídio doloso. Cunha impediu que pessoas de fora acompanhassem a votação das galerias. O Ministério Público investiga a denúncia de agressões a menores em unidade da Fundação Casa, a antiga FEBEM. Os maus tratos foram denunciados pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que inclusive apresentou fotos dos feridos. Um adolescente com o supercílio aberto e outros com marcas de agressões em diversas partes do corpo. Costas, abdômen, braços, pernas, cabeça, até um com o braço quebrado. As imagens são de ao menos 15 jovens infratores entre 16 e 18 anos que cumprem medida socioeducativa no Complexo Raposo Tavares, da Fundação Casa. A situação foi registrada pela Defensoria Pública no dia 11 de junho, 2 dias após um tumulto na unidade Cedro. A denúncia falava que depois desse tumulto os adolescentes estavam sendo agredidos. E quando a gente chegou lá, a gente começou a atender os adolescentes e eles chegaram com marcas das agressões físicas que eles sofreram. O que teve de excepcional foi que a gente conseguiu ir muito próximo dos acontecimentos. Normalmente a gente faz visitas mensais na Fundação Casa, mas até houve relatos de agressão, mas os adolescentes estão sem marcas, não lembram direito o nome de quem agrediu. A denúncia sobre torturas e maus tratos na Fundação Casa já foi encaminhada à Justiça de São Paulo. A Defensoria pede que os funcionários sejam responsabilizados e afastados do cargo e que haja uma apuração se a direção estava envolvida nesse episódio e, em última instância, o fechamento da unidade Cedro. O Ministério Público também foi comunicado sobre esse caso e já abriu inquérito que corre sob sigilo. A Fundação Casa respondeu sobre a acusação e prometeu punir os funcionários caso a denúncia seja comprovada. A presidente da Fundação Casa diz que até o momento nenhum funcionário foi afastado e nem adolescentes transferidos de unidade. Para nós, até o momento, foi um tumulto no dia 9, seguido de um confronto, e todas as providências que eram necessárias foram tomadas, com boletim de ocorrência, com submissão dos adolescentes a exames de corpo de delito, enfim. As fotos que foram mostradas, elas são as fotos que foram tiradas no dia lá dos fatos, então aquelas marcas que foram apontadas, elas já constam da sindicância da Corregedoria e, em princípio, teriam ocorrido na oportunidade do confronto. 6 homens foram mortos e uma pessoa ficou ferida a tiros no Jardim São Luís, zona sul da capital, nesta madrugada. Testemunhas disseram que os disparos foram feitos por alguém que passou pelo bairro de carro por volta de 4 da manhã. 3 das vítimas estavam dentro de um bar e 3 estavam do lado de fora do estabelecimento. O ferido, segundo a polícia, estava trabalhando e não teria relação com as outras vítimas. Ele foi levado para o pronto-socorro do Campo Limpo. Os investigadores estão ouvindo parentes das vítimas e testemunhas para tentar descobrir a motivação do crime. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo, mas vai seguir para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Em meio a uma disputa judicial, foi reaberto hoje parcialmente o Parque Augusta. De um lado estão construtoras que querem fazer prédios na área. De outro, entidades que defendem o parque para uso público. A Guarda Civil Metropolitana fará a ronda no local. Antes das 8 da manhã, o portão do parque, que fica na rua Marquês de Paranaguá, já estava aberto. Dona Raimunda foi uma das primeiras a chegar para fazer uma caminhada. Essa data a gente tem que comemorar, né? Então, sabendo que não é o parque que nós queremos. Isso está deixando claro, está difícil das pessoas entrarem, está tendo de transitar, porque a gente tem respeito. Aqui é a área de conservação. Como a gente vai transitar com os animais, com as crianças, respeitando esse patrimônio sagrado? Mas quem visitar o parque ainda vai se deparar com os tapumes que foram colocados pelas construtoras. Com a decisão da Justiça, o local acabou sendo dividido. Deste lado ficará o parque. Do outro, os prédios poderão ser construídos em 33% da área.
Mas moradores e ativistas defendem a criação do Parque Augusta em toda a sua extensão, nos 24 mil metros quadrados. O parque é uma área aberta, onde você possa jogar bola, onde você possa andar de bicicleta. E a gente corre até o risco de ter um massacre de mudas, né? De ter pessoas caminhando em lugares que era para ficar mais preservado e áreas inteiras para caminhada do lado de lá, fechadas com um Rottweiler. O Parque Augusta pertence às construtoras Cirela e Cetim, que devem erguer 3 edifícios no terreno de uso misto, comercial e residencial, além de um hotel. O bosque será preservado e ficará aberto para o público. Em janeiro deste ano, o local foi invadido. Os ativistas ficaram 47 dias acampados. Eles foram retirados pela Polícia Militar após uma reintegração de posse. Dona Ana está com 81 anos e hoje, do jeito que o parque estava, não conseguiu entrar. Um cadeirante aqui não vai ter condições de entrar. Está muito longe de ser o ideal. O pseudo-parque que eles entregaram aqui é um horror, isso aqui é um crime. Então a gente não tem o que comemorar aqui. Hoje a temperatura não passou dos 21 graus aqui na capital paulista. E o paulistano deve enfrentar frio e chuva nos próximos dias. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. Nuvens se espalham, provocando chuva fraca na maior parte de São Paulo nesta quinta-feira. Apenas os moradores da região norte terão um dia de tempo firme e seco. Nas demais áreas, muita nebulosidade e chuva. No centro-oeste, a chuva só é esperada a partir da tarde e a máxima chega aos 29 graus em Araçatuba. No centro-norte, máximas amanhã de 27 graus em Barretos e também em Araraquara. E na faixa leste, que inclui o litoral, pode chover já desde cedo. Máximas de 25 graus em Santos e de 23 em Caraguatatuba. Amanhã, aqui na capital, o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer momento, máxima de 20 graus. E tanto na sexta quanto no sábado, o tempo fecha de vez e a temperatura não deve passar dos 19 e 17 graus. Onda de calor deixa parte da Europa em estado de alerta. Paris teve o dia mais quente dos últimos 60 anos. Paris tem 40 graus na sombra. Metade da França está no terceiro dos 4 níveis de alerta nacional de prevenção de calor extremo. Moradores e turistas são estimulados a beber muita água e a procurar sombra. O governo quer evitar a tragédia do verão de 2003, quando 15 mil pessoas morreram por causa das altas temperaturas. Os britânicos estão sentindo o maior calor dos últimos 9 anos. Londres teve quase 35 graus ao meio-dia. Nas filas para o torneio de Wimbledon, a mãe do tenista Andy Murray ofereceu água aos torcedores. Recorde também na Alemanha. O verão deve ser o mais quente em 30 anos. A previsão é de que no sábado a temperatura chegue aos 39 graus no sudeste do país. Quem pode se refresca dentro dos rios, como esse pessoal em Munique. A seguir, crise na Grécia. Ministros das Finanças europeus dizem que só vão retomar negociações após o referendo. E mais um dia histórico para os Estados Unidos e Cuba. Relações diplomáticas entre os dois países são oficialmente retomadas. Embaixadas serão abertas em 20 dias. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Hoje no Todo Seu tem uma entrevista sobre cyberbullying, os bastidores da TV com a dupla de 2 mais famosa do Brasil e o musical imperdível com a cantora Clara Moreno. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite.
Balança comercial tem o melhor primeiro semestre do ano desde 2012. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, entre janeiro e junho deste ano, as exportações superaram as importações em 2,222 bilhões de dólares. Em junho, a balança comercial apresentou o maior superávit do ano, pouco mais de 4,5 bilhões de dólares. Os ministros das Finanças europeus decidem que só vão retomar as negociações com a Grécia depois do referendo marcado para domingo. O primeiro-ministro grego Alexis Tsipras foi à televisão pedir que a população vote contra as medidas de austeridade exigidas pelos credores internacionais. Tsipras enviou uma carta ao Banco Central Europeu, à Comissão Europeia e ao FMI com a nova proposta, rejeitando algumas condições, mas concordando com a redução de gastos e reforma da Previdência. Os ministros do Eurogrupo anunciaram que só voltam a negociar depois da divulgação do resultado do referendo. A Grécia depende do dinheiro da Europa para pagar suas dívidas e permanecer na zona do euro. Estados Unidos e Cuba retomaram relações diplomáticas. As embaixadas vão ser reabertas no dia 20, depois de mais de 50 anos. Obama pede ao Congresso o fim do embargo à ilha. Today, I can announce that the United States has agreed to formally reestablish diplomatic relations with the Republic of Cuba. O presidente Barack Obama anunciou a abertura das embaixadas e disse que pediu ao Congresso a suspensão do embargo imposto há 53 anos. Mas ressaltou que os dois países ainda têm sérias diferenças sobre liberdade de expressão e acesso à informação. A TV cubana divulgou a carta enviada pelo presidente Raul Castro a Obama, confirmando que seu país decidiu retomar as relações diplomáticas. Para alcançar a normalização, será indispensável também que Na carta, Raul Castro exige a retirada do embargo e a desocupação de Guantánamo. O processo de retomada das relações foi anunciado em dezembro do ano passado. Em maio, os Estados Unidos levantaram o principal obstáculo ao retirar Cuba da lista de países que apoiam o terrorismo. A medida permitiu que Havana retomasse os negócios com o exterior. Em data ainda não divulgada, o secretário de Estado americano John Kerry vai a Havana para hastear a bandeira dos Estados Unidos na nova embaixada. Alto Comissariado da ONU para Refugiados afirma que mais de 137 mil pessoas atravessaram o Mediterrâneo para tentar chegar à Europa nos primeiros 6 meses deste ano. O número é 83% superior ao do mesmo período do ano passado. 1/3 das pessoas que chegaram à Itália ou à Grécia neste primeiro semestre vieram da Síria, que está em guerra civil desde 2011. Em segundo e terceiro lugares em número de imigrantes estão o Afeganistão e a Eritreia, seguidos por Iraque e Somália. Apesar do aumento do número de imigrantes, a ONU destaca uma queda brusca no número de mortos nessas travessias. Os países da União Europeia ainda não chegaram a um acordo sobre como dividir a responsabilidade de acolhimento dos refugiados. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, Ronald Rios trabalha numa obra por um dia no Eu Nunca. Assista agora, Todo Seu.